Bom dia, eu quero falar rapidamente sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro que aparentemente, quando você olha essas letras garrafais escritos, parece que ele vai prometer milagres, né? Parece uma edição sensacionalista, etc. Mas assim, ele tem 50 milhões de cópias, é um livro de várias décadas atrás, e quando eu li fiquei com o pé atrás, mas muita coisa que ele fala, ele tem razão, e já ajudou várias pessoas. Inclusive me ajudou em algumas coisas também. E eu queria falar alguns pontos que eu acho importante do livro. Primeiro, que ele fala sobre os relacionamentos, né, como fazer amigos e influenciar pessoas. A influência de pessoas não está relacionado diretamente com você manipuladas, mas com aquela ideia de Jesus de amar o próximo a si mesmo, influenciá-las para o bem, não para o mal, não para ser um maquiavélico. Então a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, quais são as melhores maneiras que eu devo fazer isso? Eu acho que esse livro ele tem algumas respostas interessantes, né? A primeira, mais básica e fundamental, que quase ninguém faz, mas é muito importante, é gravar os nomes das pessoas. Parece um pouco banal, mas uma hora, quando eu trabalhava numa empresa que tinha uns 20 e poucos funcionários, eu estava uns 3 ou 4 meses lá e não sabia o nome de todo mundo. Ou às vezes do círculo que eu frequentava, via aquelas mesmas pessoas e esqueci o nome. Por quê? Às vezes a gente esquece o nome não porque a gente tem um problema de esquecimento, mas é porque a gente faz questão nenhuma de gravar ou saber qual é o nome mesmo. E você sabe que quando você chama uma pessoa pelo nome, as coisas mudam totalmente. Ele até fala assim para você fazer um experimento. Tenta fazer isso quando você for num restaurante. Pergunte qual é o nome do garçom e chame ele pelo nome. O tratamento vai ser outro. Eu fiz. E é isso mesmo. Né? Aí no meu trabalho eu comecei a gravar o nome das pessoas e chamá-las pelos nomes. E elas realmente começaram a perceber alguma diferença. E pô, o cara realmente se importa, né, em gravar meu nome. E também tem aquela coisa que ele fala que é muito importante. Reis e rainhas, presidentes, pessoas assim, às vezes de um alto escalão social, fazem questão de gravar o nome dos súditos. Nem todos, claro, mas vamos dizer assim, os mais competentes. Porque nós, meros mortais, não iríamos fazer as mesmas coisas, não? Então, por exemplo, quando você grava o nome de alguém, mostra que você se importa, mesmo que você tenha que demorar uns 2 ou 3 minutos para ficar decorando o nome da pessoa. Eu acho isso muito interessante. O segundo ponto é como entender as pessoas. E ele pega uma parte de um diálogo, e imagine você conversando com alguém, e sempre tem aquele cara que nunca deixa ninguém terminar a história. Você está contando alguma coisa sua e chega um sujeito e interrompe no meio. Ou ele pergunta uma coisa que não tem nada a ver. Ou ele muda de assunto. Normalmente, esses tipos de pessoas não estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Aí eu pergunto, você é assim? Eu confesso que algumas vezes eu já fiz isso. Alguém está falando um negócio e eu totalmente ignorei e mudei de assunto. E veja bem, quando você quer entender o próximo, é necessário você entender o que ele está falando. E às vezes, entender demanda uma certa atenção. Normalmente nós só queremos conversar com algum amigo que tem interesses em comuns. Mas o ponto é, você também tem que aprender a conversar com pessoas que não têm interesses em comuns ao seu. E até ele fala uma coisa muito interessante que eu acho válido. Como é que uma pessoa que não tem muito trato social, que não sabe conversar com os diferentes, pode fazer para ter uma conversa com pessoas que são totalmente distintas dele? É você saber o interesse das outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente não pergunta do que a pessoa gosta, o que ela faz, quais são os passatempos dela, e etc. Né? Então a gente só vai falando do nosso e a gente acha que está arrasando. Mas a gente não consegue criar assunto, por quê? Porque a gente não sabe o que outra pessoa gosta. Por isso que muitas vezes nós só temos assuntos com sujeitos que têm interesses semelhantes. Com interesses diferentes, o que acontece?
normalmente não temos assunto nenhum. Então, um dos segredos não, né? Uma das técnicas para você ter assunto com pessoas que são diferentes de você é saber quais são os interesses dela. Ele dá vários exemplos disso, mas o exemplo que eu achei mais legal foi que ele fala de um sujeito que, ao conversar com alguém que era muito importante, e esse alguém muito importante gostava de pescaria, tal. Ele não entendia nada. Ele rapidamente leu algumas coisas de pesca e foi lá e depois eu vou conversar com o sujeito justamente para quê? Para ter assunto. Ele está dando exemplo de um rapaz que queria vender algumas coisas para o dono da Kodak na época. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi vender seu produto? Foi falar como o seu produto é maravilhoso? E outra coisa não. Foi simplesmente conversar sobre aquilo que o dono da Kodak, de fotografia, se interessava. E o que era? Arquitetura, marcenaria. E ele se deu muito bem. Então esse é um pequeno resumo, uma pequena análise desse livro, que eu acho que vale a pena comprar, certo? Apesar de ser sensacionalista, ou melhor, apesar dessas letras garrafais darem a impressão que é sensacionalista, não é não, porque é um livro já bem velho, e nós temos um certo preconceito com o gênero de autoajuda, justamente porque tem muitos livros de autoajuda, que são livros práticos, eles querem prometer que se você seguir esses conselhos, você vai chegar em tal lugar. Normalmente eles não funcionam. O que ele coloca aqui funciona. Mas lembre-se, aqui é uma realidade americana. Você vai ter que se adaptar ou adaptá-lo à realidade brasileira. Ainda mais porque, muitas vezes por causa do fenômeno do coach, esses cursos de coach, tem muito pilantra nesse meio. E coach basicamente é autoajuda. E qual a diferença entre os coaches brasileiros, não todos, claro, e o Dale Carnegie? É o seguinte, algumas palestras que eu vi de coaches, principalmente na internet, eles são muito emotivos. Ele ensina muita emotividade. Vai lá, olha no espelho, fale sim, eu posso. Né? Só que, que adianta você passar emoção se você não passa... O mais importante é a técnica para chegar lá. Eu tenho até um amigo que disse uma vez que saiu de uma palestra de coach achando que ia ser o novo Bill Gates. Chegou no outro dia, ele acordou e falou, mas eu não sei o caminho. Então tem muita parte da emotividade. Eu acho que esse coach aqui, principalmente alguns coaches americanos, não que ele seja exatamente coach, que eu acho que não existia na época, mas o princípio de você tentar guiar ou conduzir o sujeito na sua vida profissional quando está em crise, eles não passam só aquela parte emotiva, querendo dar algum valor especial para a sua vida. Tá, ok, vamos dizer que seja válido, mas o mais importante é a técnica. Tá? Qual que é a técnica que eu posso usar para ganhar mais clientes, para ser mais simpáticos e etc. Ele passa. Então eu acho uma boa você ler esse livro e a gente se encontra no próximo vídeo. Lembrando que também eu tenho podcasts, tá? Você pode ouvir, você não está lançando nada, porque tem podcasts. Tem um site aqui embaixo que eu coloco as coisas. E a gente vai indo junto. Valeu, tchau.